Olá, mais uma vez estamos aqui para mostrar mais uma vez a palavra de Deus como ela é, dentro de um contexto, dentro de uma independência, né, religiosa denominada, onde não esteja preso a interesses ou algo desse tipo. Uma verdade como ela é, dentro do seu contexto. Não seria tão necessário isso que eu estou falando aqui agora se cada pessoa procurasse conhecer a verdade dessa maneira, mas é o que eu falo sempre e tenho sempre repetido. As pessoas sempre estão sendo muito mais vezes doutrinadas pela religião que ela faz parte, pelo lugar que ela aceita, por aquele líder que ela é atraída e ali começa a seguir, fazer parte daquele lugar, do que propriamente por um conhecimento daquilo que ela realmente diz que acredita. Essa é a grande verdade. Infelizmente, as pessoas desprezam o conhecimento próprio e vivem de um conhecimento alheio, mesmo que nem ela mesma domine o que ela entende, o que ela, na verdade, professa acreditar. Essa é a grande verdade, infelizmente, é uma verdade. E hoje eu queria falar sobre um assunto, eu sei que é muito polêmico hoje falar sobre isso, para todos os lados, né? Tanto os que estão fora, para os que estão dentro de sistemas religiosos. Há muita polêmica sobre essa questão quando a gente fala de dinheiro, né? E hoje a gente vai falar sobre algo que é o que move esse sistema institucional. É o que faz ele existir. Sem isso aqui não existiria. Nem mesmo por voluntariedade. Os mesmos que estão aí seriam os primeiros a não procurarem fazer outras coisas, mas não realmente se dedicarem às pessoas. E hoje o tema hoje é a graça de Cristo e nada mais. A graça versus o mito, dízimo como dinheiro no Novo Testamento. Essa é a grande verdade. A questão é, existe realmente esse mandamento de Cristo? Faz parte da nova aliança o dízimo como prática cristã? Essa é uma grande questão. Mas por que ninguém sabe? Porque simplesmente você, a partir do momento que você é doutrinado como um membro de um lugar, isso já faz parte logo do início. Você dá o seu dízimo ali, já é colocado como algo que é uma vontade de Deus. E aí se usa dois mecanismos que move o ser humano, que sabe o que é? A barganha e o medo. Ou por um ou por outro, as pessoas sempre acabam sendo presas e se tornando reféns. Ou pelo medo ou pela barganha. Barganha por quê? Porque se promete que se você der o dízimo e dar dinheiro em campanhas e ofertas, Deus vai prosperar você. Deus vai lhe prosperar de maneira que você vai se tornar uma pessoa rica ou vai sempre ter coisas na sua vida. Essa é a barganha. O medo é que se você não der o dízimo, Deus vai enviar um demônio devorador que vai tirar seu emprego, que vai colocar doenças na família, que vai tirar suas finanças, até que você volte a dar dízimo para que aí ele retire tudo isso. Então, isso é verdade, é. Eu estou falando dessa forma mesmo, porque é isso mesmo que é pregado. Às vezes, de uma forma mais intelectual e de outra forma mais brusca, né? Mais extremista mesmo. É diretamente isso mesmo, falam isso mesmo diretamente. Mas no final, o resultado é o mesmo. Então essa é a questão. Mas vamos falar dentro do texto da Bíblia, como a Bíblia como um todo. E aqui eu vou mostrar, primeiramente, desmistificar aquilo que esses líderes, esses teólogos, tentam sempre justificar o dízimo injustificável. Eu sempre digo que o dízimo hoje, dentro dessas instituições, é um dízimo híbrido. Por que eu falo um híbrido? Porque ele não é nem o dízimo da lei, porque não é aquele dízimo que era dado na lei de Moisés, e ele nem é o dízimo da aliança, porque o da nova aliança não tem esse dízimo. Não há dízimo. Então, de onde é isso? Ninguém sabe. Simplesmente é colocado porque é para a obra do Senhor, é para não sei o quê, e as pessoas vão aceitando porque simplesmente aceitam. Mas não é uma vontade de Deus e nunca foi um mandamento de Jesus. E nunca foi um ensinamento dos seus apóstolos. Se Jesus disse para eles ensinar todas as coisas que ele tinha ensinado, por que será que nenhuma carta dos apóstolos eles falam sobre o dízimo? Agora é interessante, sabe por quê? Porque enquanto isso era lá em Israel, era normal. Aquele dízimo lá que havia na lei de Israel era normal. Mas quando você vem para os gentios, que eram aqueles povos, as nações como nós, que não
fazia parte de Israel, não tinha essa lei como conhecimento, não era normal ter que falar sobre o dízimo? Pelo menos explicar um trechinho falando, ó, o dízimo é assim importante, a gente tem que dar porque é necessário para isso, para aquilo. Mas por que será que não tem nenhuma carta? Você que é cristão, você que não é, quando eu falo cristão, não é porque você é de instituição, não. É você que é cristão que crê mesmo no seu coração. Eu não faço acepção de pessoas porque estão dentro de lugar ou não. Se você é um cristão e tem fé e vive por isso, eu queria que você pensasse assim, por que será que não tem nem Pedro, nem João, nem Paulo, nem Tiago? Por que ninguém falou nem um pouquinho, nenhuma frase assim explicando sobre esse dízimo para pessoas que elas não desconheciam esse dízimo? Porque eram gentios, eram povos de outras nações que não tinham conhecimento dessa lei de Israel. E por que eles não falaram em nenhum momento do dízimo? Estranho, né? Muito estranho. Essa é a verdade. Veja como a doutrinação ela torna as pessoas cegas e vive fora de contextos. Então eu vou explicar aqui um pouco sobre o dízimo, rapidamente, para vocês entenderem. Depois vocês também procurarem, pesquisarem e olharem de forma mais calma para vocês entenderem. O que eu estou falando não é uma invenção, não é alguém que quer dizer que não é certo. É porque não existe isso. Nós estamos falando de um dízimo na Nova Aliança que não existe. É como se hoje a gente estivesse discutindo sobre Papai Noel. Né? Vamos discutir sobre Papai Noel? Não sabemos que não existe. Então, discutir esse dízimo hoje, dentro da Nova Aliança, para a Igreja de Jesus como pessoas, não tem sentido, porque não estamos discutindo sobre algo que não existe, que foi inventado pela instituição, pela denominação, para fins institucionais e para fins de garantir uma vida poderosa, rica e farta dos seus líderes, da sua classe hierárquica. Então vamos falar sobre um pouco as explicações de muitos líderes que tentam criar ainda essa fantasia de que o dízimo pode ser justificado. Primeiramente, eles vão usar lá o termo, a passagem lá de Abraão, né? Em Abraão, Gênesis 14, 20, 14, 18, 19, 20, depois vocês veem. Onde Abraão ele foi lá salvar o sobrinho dele, Ló, que tinha sido preso, né, a família dele, por os reis lá. E ele vai com homens da sua própria casa e vence aquela guerra. E quando ele volta com os despojos daquela guerra, que era normal naquela época você trazer o despojo de guerra, era animais, era tudo que você pegava lá daquele outro povo que você lutou, né, aqueles guerreiros. Então quando ele volta, ele passa por Salém, por uma cidade de Salém. E nessa cidade tinha um sacerdote que ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo, que era uma coisa impossível, que é o único na Bíblia que ele era rei e sacerdote, porque ou era rei ou era sacerdote, sempre havia um rei e um sacerdote. Nesse caso, em Salém, ele era tanto rei como ele era sacerdote. Então, naquela época era normal, quando você passava pela terra de um rei, você pagar um tributo, que era a compensação da água que os animais bebiam, algum animal que você matava ali para comer, aquelas pessoas, ou os frutos, o animal que comia, algum estrago que você fizesse ali naquela terra que você passasse, com tanta gente, com tantos animais, e você pagava um tributo. Então, Abraão ele deu 10% desse despojo, que colocou como uma palavra dízimo, que é 10% de algo. Dízimo é 10% de algo. Então ele deu ao rei de Salém esse tributo, esse dízimo. E o rei de Salém, normal, veio, deu a ele pão e vinho, abençoou ele, em nome de Deus, tal, aquela coisa toda. Então hoje esses teólogos tentam usar essa passagem para dizer que esse era o dízimo da graça. Olha que coisa incrível. Dizer que justificar o dízimo na graça com essa passagem. Só que nessa passagem não se fala lá, Paulo não fala, Jesus não se refere a isso, Pedro. Então como é que você vai usar algo que está cá na antiga aliança, no Antigo Testamento, na Nova Aliança para justificar, sendo que nem o próprio Jesus, nem os apóstolos citaram essa passagem de Abraão. Você não vê nenhuma passagem falando que está usando essa passagem de Abraão para justificar que agora, na graça, você deve dar o dízimo dessa maneira. Ponto 1. Ponto 2 é que Abraão deu o despojo da guerra, daquilo que ele venceu ali. Mas depois você vai ver que Abraão nunca deu dízimo daquilo que ele criava, daquilo que ele plantava. Nunca. Você não vai ver, pode ler todas as passagens sobre Abraão.
ele nunca deu dízimo do que ele plantava e nem do que ele criava. Ele só deu do despojo da guerra, porque estava passando por aquela terra que pertencia àquele rei e que era normal naquela época você pagar esse tributo. Só porque eu uso o termo dízimo, porque era 10% daquilo que você tinha, né? Você oferecia àquele rei. Era um tributo. Ponto. Então isso você já pode ver que não tem nada a ver você querer usar essa passagem para justificar o dízimo de hoje. Primeiro que Abraão deu o despojo de animais, daquilo que era despojo de guerra. Não deu nada de restrição de dinheiro. Aí a gente vai agora para Deuteronômio, aonde hoje muitos justificam assim, não, porque naquele tempo não tinha dinheiro. É por isso que as pessoas davam animais, que plantavam. Vou mostrar para vocês agora que é outra artimanha, outra mentira. Vou mostrar para vocês que está em Deuteronômio 14. Primeiro eu vou ler aqui o 14, né? O 14, 22, que diz assim, Deuteronômio 14, 22, que diz assim: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente que cada ano se recolher no campo. Preste atenção. Ah, mas naquela época não tinha dinheiro. Vou mostrar para vocês que tinha dinheiro. Está onde? No mesmo contexto, olha só. No 24, 25 aqui. Deuteronômio 14, 24, 25. Que diz assim: quando o caminho for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor, teu Deus, para ali pôr seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor Deus escolher. Aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que pedir a tua alma. Tinha dinheiro. Então, não era mais fácil Deus mandar as pessoas vender, né, o que ele colhia, o que ele plantava, e de levar o dinheiro, como hoje justifico que tem que o dinheiro? Mas por que Deus não quer o dinheiro? Tem o dinheiro. Aqui você vê que ele fala aqui nesse mesmo contexto de Deuteronômio que fala sobre dar o dízimo da semente do que ele colher do campo. É o mesmo que está dizendo aqui que tem o dinheiro. Você vai lá, vende tudo. Quer dizer, ele estava falando o quê? De repente, naquela época era o tabernáculo. Então Deus escolhia um lugar lá onde o tabernáculo ia ser armado. Então ficava longe. Naquele tempo aquela pessoa colheu muito, teve muita colheita, teve muita criação. Então ficava muito longe para ele levar. Então Deus fala, quando o lugar for muito longe, para você levar o seu dízimo do que você plantou, do que você criou, você vende tudo isso, pega o dinheiro na tua mão, vai lá o lugar onde o tabernáculo foi escolhido para ser armado. Ali você compra tudo que você vendeu, né, de acordo com o valor que você vendeu da sua colheita, dos seus animais, você compra. Ali você come e você dá ao sacerdote também, que era os dízimos. Está entendendo? Então é mais um outro fator que eles hoje usam para justificar para os mais leigos, né, das igrejas institucionais, as igrejas que dão nome, né, eles dão nome de igreja, mas para mim são só lugares institucionais. Eu falo isso não por causa de preconceito, ou porque eu estou falando da Bíblia, é o que a Bíblia diz, eu só estou seguindo aqui o que a Bíblia diz. É só isso. Então, ele disse que naquela época porque não tinha dinheiro. Você viu aqui, você pode ler, toda essa passagem que eu li, você pode ler lá e vai ver que tem dinheiro, tinha dinheiro, mas Deus nunca quis dinheiro. Por que será que Deus nunca quis dinheiro? Essa é a pergunta. Tinha dinheiro e era mais fácil Deus dizer, não, você vende e traz o dinheiro e entrega ao sacerdote como dízimo. Não, porque a palavra dízimo está ligado dentro do que colhia, do que plantava. Dízimo foi sempre comida, diretamente, o que plantava, o que colhia para ser dado. Está entendendo? Então essa é uma verdade que eles tentam encobrir para justificar. Outro fator, Malaquias 3:8, é a música cantada para a doutrinação mental do medo, para dizer que você está roubando a Deus. Só que em Malaquias 3:8 fala assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição são amaldiçoados, porque me roubais, sim, toda esta nação. Ok? Está dizendo, toda esta nação. Que nação? A nação de Israel, que era a nação que havia esse pacto, essa aliança, que foi feita lá por Moisés, que é a antiga aliança, o antigo pacto. E por que falar assim, com maldição são amaldiçoados? Porque lá, quando eles fizeram o juramento para fazer esse pacto, eles falaram que se eles obedecessem,
eles seriam abençoados. E se eles desobedecessem, eles seriam amaldiçoados. Então, tudo isso foi feito porque eles concordaram, o povo concordou com isso. Por isso que quando eles não faziam, vinha essa maldição. E essa maldição era o quê? Era um demônio que vinha? Não, eram pragas. O devorador aqui era pragas, gafanhotos que vinham quando eles desobedeciam a Deus de fazer o que Deus tinha mandado fazer, que eles tinham concordado. E quando eles obedeciam, Deus repreendia. Não vinha gafanhotos, não vinham devoradores, não vinham pragas, e eles eram fartos. Essa era a promessa que foi feita dentro de um pacto com a nova aliança, da antiga aliança, com o povo de Israel. A antiga, lembre-se bem, o pacto, no Antigo Testamento foi feito com o povo de Israel. E a nova aliança foi feita com todos os que creem. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, foi feito com a linhagem hereditária, genealógica, carnal do povo de Israel, judeu. Cristo fez um pacto com todos que creem espiritualmente, não mais segundo a carne. Não importa a sua nação, não importa a sua etnia, a sua cor, nada. O que importa é a sua fé e o espírito, a fé espiritual. Por isso que há uma diferença entre a antiga aliança com o povo segundo a carne e a nova aliança segundo o povo pela fé e pelo espírito. Essa é a diferença que fica. Por isso que ele fala que quem roubava ele nessa questão aqui eram os sacerdotes e aqueles que não estavam dando. Aí você fala, por que Deus está colocando essa posição? Me roubais. Por que ele está falando? O que pode roubar de Deus? O que alguém... Não, ele está falando dentro de um sentido, de um contexto. E eu vou ler esse contexto aqui, que está em Salmo 82:3. Salmo 82:3, que diz assim: fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Salmo 82:3. Então, Deus está se referindo aqui que aqueles dízimos que os sacerdotes estavam desviando, roubando para eles o melhor, e os outros que não estavam dando, mesmo colhendo bem, mesmo tendo muita fartura em criações, em colheitas, que esse alimento era para os órfãos, as viúvas e necessitados. Então, uma vez que não davam esse dízimo em colheita, em animais, faltava para essas pessoas, para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados. E isso Deus coloca como se algo estivesse roubando a ele. Porque justamente Deus ama o aflito e o necessitado e o pobre. E faz justiça a eles. Os homens que sempre não querem fazer. Mas naquele tempo havia uma nação que Deus tinha um pacto. E ele tinha diretamente uma ligação para fazer isso. Hoje, cada um escolhe seus caminhos. Cada nação escolhe suas leis, que às vezes oprime e faz que os pobres e os necessitados não sejam alcançados. Mas mesmo assim, Deus sempre estava fazendo algo para ajudar cada um deles, movendo os corações dos que amam e provando cada um de nós. Então por isso que ele fala, para que não falte mantimento. Ele não falta dinheiro, é mantimento. Porque ele sabe que a maior necessidade do ser humano é o alimento, é o que se vestir, é o que comer. E o pobre e o necessitado sempre sofrem nessa questão. Então você vê que não tem nada a ver com dinheiro. A gente já viu que o dízimo de Abraão não era dinheiro. Abraão não deu dízimo do que era dele, do que ele plantava e colher. Ele deu do dízimo, que foi o único dízimo, foi de uma vez só, que foi do que ele venceu lá na guerra, o despojo de guerra. Então já mostra que por aí cai por terra essa justificativa. Se alguém um dia tentar usar, algum pregador tentar usar isso aí, você já sabe disso. A questão de Deuteronômio dizer que naquela época dava dízimo em alimento e em animais, era porque não tinha dinheiro. Você vê que está no próprio contexto do próprio capítulo aqui, de Deuteronômio 14. Você desce mais um pouquinho, você vai ver lá que está falando do dinheiro, que tinha dinheiro. E Deus nunca pediu dinheiro e nunca foi aceito pelo sacerdote dinheiro como dízimo. Então veja essa questão. E aí você vai falar, aí vão para outro, aí não conseguiram Malaquias, não conseguiram Abraão, aí vão apelar para quem? Para o tempo de Jesus ali na lei também, que é Lucas 14, 42, ou Lucas 11, capítulo 11, 42, que quando Jesus fala assim: mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer estas coisas e não deixar as outras. Aí você vai ver muitos pregadores, grandes pregadores, usando essa passagem para dizer que Jesus está dizendo que tinha que dar o dízimo. Só que eles mesmos se perdem na sua própria colocação do que eles mesmos lá atrás estavam negando, em dizer que dízimo não era, que dízimo é dinheiro.
hoje. Mas só que Jesus está dizendo aqui que ele está falando o quê? Do que se plantava. Vocês dizem mais o quê? A arruda, a hortelã e toda hortaliça. O que é isso? Não é o que se planta? Então, Jesus está falando de um dízimo que se planta. Então ele está falando para os judeus, porque os fariseus aqui, os escribas, os fariseus, eles são judeus. E o dízimo naquela época era do que se plantava e do que se criava. Então, quando hoje o pregador vai usar isso aqui para justificar que Jesus está mandando se dar o dízimo, ele está se perdendo nas suas próprias palavras, porque Jesus está falando, justamente confirmando que o dízimo não é dinheiro, é o que se plantava. E aí, como é que fica agora? Já deixamos bem claro que essa passagem também não pode. Jesus está falando novamente está falando para os judeus. Está falando que o dízimo aqui é dos judeus. Por isso que Jesus nunca recebeu dízimo. Jesus nunca mandou pedir dízimo. E os apóstolos também nunca fizeram isso. Nunca pediram dízimos e nunca ensinaram isso. E aí? E aí você pode dizer, e aí, Anderson, como é que fica essas questões? Não é ensinado isso? Seja feita a tua vontade, a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Jesus disse que nós temos que fazer a vontade de Deus. Não é isso que é pregado nas instituições denominadas hoje por muitos líderes, que você tem que fazer a vontade de Deus? Então, por que está ensinando isso hoje? Porque ainda as pessoas estão insistindo em pregar o dízimo como se fosse o mandamento de Deus e ainda prometendo uma coisa que Deus não prometeu. Porque essa promessa aqui de abençoar é para o povo lá do pacto da antiga aliança, o povo de Israel. Jesus faz parte do pacto da nova aliança com todos que creem. E não tem essa promessa aqui. Não temos essa promessa. Dizer que se você der dízimo, der dinheiro, você vai prosperar. Onde está isso? Que também se você não der o dízimo, vai vir um demônio para devorar. Aonde está isso? Não tem. Então, se você, que é um líder, está ensinando isso e ouviu isso agora, ou você agora passa a ser culpado se continuar ensinando isso para as pessoas. Porque agora você está ensinando mentira. Como eu falei, eu ainda entendo que muita gente pega o pacote e vai fazendo isso porque acredita realmente que isso é a vontade de Deus dentro desses contextos que foram ensinados aí de forma fora de contexto. Mas se você ouve isso e vai agora analisar e ver que o que eu estou falando aqui é uma verdade contextualizada, não é uma discordância, é uma verdade contextualizada, por que você vai continuar ensinando ainda e dizer que as pessoas têm que dar dízimo para prosperar, ou se não der, Deus vai trazer o devorador? Você está agora mentindo. E mentindo em nome de Deus. Distorcendo uma verdade e colocando um ensinamento fora de contexto. E outra coisa, você tem que mostrar onde os apóstolos falam diretamente, claramente sobre o dízimo, como mandamento. Porque Paulo fala sobre casamento, fala sobre os filhos, fala sobre tudo. Até como um casal deve se comportar um com o outro, o amor de um homem com uma mulher, de amor, de tudo. Até isso Paulo está falando. E não vai falar do dízimo, que é tão importante hoje. Então essa é a questão. Há várias situações para mostrar. Eu só estou falando isso para desmistificar os mitos, os ensinamentos que foram colocados em cima dessas passagens, que ainda é ensinado hoje, para fazer as pessoas acreditarem que elas têm que dar o dízimo. Senão, elas vão ser punidas com um demônio que vai vir devorar e tirar o emprego delas e devorar as finanças e fazer ela passar fome. Ou vai fazer ela também se tornar uma pessoa próspera, né? Muito próspera. Mas a gente sabe muito bem quem é que tem prosperado esses anos todos, esses séculos todos, com esse ensinamento de dízimo ser dinheiro. Nós sabemos bem quem é que tem prosperado, né? Quem é que consegue ter mais? Quem consegue ter uma vida melhor do que quem dá? Porque aqueles lá davam de 10% do que eles tinham. E viviam bem. Hoje eles dão 10% do pouco que eles têm. E quando junta tudo, o líder que vai comprar carro, vai morar em condomínio, vai ter uma vida melhor do que os que dão. Isso é justo? Isso é justo? Aí eu falo, e por que isso não é justo? Porque nem os apóstolos, nem Jesus fizeram isso. E por que hoje esses que se dizem apóstolos, se dizem pastores, fazem? Se Jesus não fez isso? Se os apóstolos não fizeram isso? Essa é a questão. Então isso prova muito bem claro que o dízimo não existe. Eu só estou falando aqui para desmistificar as passagens fora de contexto que se ensina para doutrinar a mente das pessoas, para colocar o medo ou despertar a ambição, para elas darem o dízimo, darem dinheiro e darem dinheiro a mais em campanhas e em ofertas.
Mas como falei, eu não vou falar de algo que não existe. O dízimo na aliança, nova aliança, o dízimo na graça não existe. É a mesma coisa de falar de Papai Noel e tentarmos discutir aqui sobre Papai Noel, porque não dá, porque Papai Noel não existe. Da mesma maneira, o dízimo não existe. Eu sempre falo, se você quer construir um lugar, não use o nome de Deus mais. Não fique usando essa coisa, dê o dízimo para Deus prosperar. Não use mais o nome de Deus. Peça somente. Se as pessoas querem dar, que elas deem. Há tantas associações, há tantos lugares que as pessoas constroem dando dinheiro. Elas dão para construir aquilo, para estar ali junto, para participarem. Agora não use mais o nome de Deus, como eu falei, eu não tenho nada a ver se as pessoas vão dar o dinheiro que as pessoas dão ou não, se elas querem dar a casa delas, se querem dar todo o dinheiro. Eu não importo com isso, cada um faz com o dinheiro que tem, o que quer. O que não se pode aceitar, aquele que acredita na verdade, é que isso seja usado ainda em nome de Deus, usando o nome de Deus, o nome de Jesus, usando a Bíblia. É isso que eu falo. Mas se as pessoas quiserem continuar dando e dar mais, é problema de cada um, o dinheiro é de cada um. Agora, o que nós não podemos aceitar é que seja usado o nome de Deus ainda para isso. Quer pedir? Peça, ó, vamos pagar água. Quanto é que as pessoas podem dar para a gente pagar água, pagar a luz, pagar o aluguel? Faça assim, seja honesto. Mas não use mais essa pregação mentirosa, que não é a vontade de Cristo. E se vocês insistirem em viver isso, um dia vocês vão ouvir isso de Jesus, como ele falou lá em Mateus 7:21. Vós que praticais a iniquidade, vós que praticais a injustiça. Porque ali a Bíblia fala muito claro, que eles falam, em seu nome pregamos, em seu nome nós expulsamos demônios, fizemos cura, e Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E todo aquele que ensina a palavra de Deus de forma errada, a palavra de Deus que não foi a que Jesus ensinou, está sendo injusto e está praticando um pecado que tem que se arrepender disso. Porque eu falo, uma coisa é aquele que peca segundo a carne. Uma coisa é aquele que peca ensinando mentiras em nome de Deus, mesmo que seja mentiras repetitivas. Que você aprendeu de alguém, mas você tem que aprender a ver até onde isso é justo. Não passe por cima das coisas, não pense que Deus é um Deus injusto. Então, aquele que aprova a injustiça de homens está agindo como se Deus fosse injusto também. Então, pense nisso, analise tudo que eu falei aqui, você tem o direito de pesquisar, e você vai ver claramente, porque eu estou falando uma verdade que não é minha, mas uma verdade que está dentro das Escrituras, mas que hoje é feita de uma forma distorcida, manobrada, calculada, para incutir na mente das pessoas, pelo medo ou pela ambição, pela barganha, para as pessoas darem o dinheiro. Então, pense nisso. Não há justificativa hoje para pedir dízimo e nenhum dinheiro em nome de Deus. Se quiser pedir, peça para aquilo que é para ser feito aparentemente, mas nunca mais use o nome de Deus para isso. A não ser para ajudar pessoas necessitadas, aí sim. Porque a Bíblia continua ensinando que você tem que dar dinheiro e ajudar com o que você tem os necessitados. Agora, para outra coisa, peça de forma honesta. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém.